Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Visita na CBN. Com Edilene Mafra. Oi, gente, um ótimo sábado para você que está com a gente sintonizado na 101,5 CBN Amazônia. E a gente volta nesse alto astral e o assunto hoje é sério, mas não é por isso que a gente vai ficar carrancudo no sábado. Alto astral sempre, Charles Fernandes. Só vai saber quem sintonizar, né? Quem seguir a gente no YouTube. Por que eu tô falando desse jeito? A gente não conta. Gente, um ótimo feriado. Hoje, 15 de novembro, dia da proclamação da República. E a gente aqui, aqui em Manaus, mas de olho em tudo que está acontecendo lá em Belém do Pará, na COP30 e fora da COP30 também, porque a gente é entranhado, a gente procura saber tudo que está rolando na capital da COP30, na capital do Brasil nestes dias. Charles, para entrar em contato com a gente, apesar de que esse programa é gravado, mas quem quiser seguir a CBN Amazônia nas redes sociais, estamos no Twitter, TikTok, Facebook e Instagram no @CBN_Manaus. Quer ver tudo que está rolando aqui dentro do estúdio? Então vai lá no nosso canal na CBN Amazônia no YouTube. Aproveita que é feriado, aciona o sininho que você vai receber a notificação toda vez que a gente entrar no ar. Mas agora, Charles, vamos falar sobre um assunto mega sério, que é a Cúpula dos Povos. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante e é muito caro para mim, especialmente. Eu que sei da importância e sempre procuro dar voz àqueles que querem se manifestar democraticamente, porque é um direito do nosso povo. A democracia é isso, é a liberdade de pensar diferente. E a gente vai falar sobre a Cúpula dos Povos, que é um manifesto que começou no dia 12, na última quarta-feira, e vai até amanhã, 16 de novembro, lá em Belém do Pará. E reúne movimentos sociais, povos indígenas, comunidades tradicionais, trabalhadores do campo e da cidade, além da juventude, por que não dizer até da infância de todo o Brasil. Todos unidos na defesa da justiça climática e social. A organização informa que a Cúpula dos Povos é uma resposta popular e autônoma às negociações oficiais da COP30, propondo soluções que nascem dos territórios e das experiências de quem vive a realidade da floresta, das águas e das periferias. E isso perpassa o território nacional brasileiro. Mas, para entender melhor sobre esse movimento, o que ele representa, hoje o Visita na CBN recebe num link lá com o Pará a Ayala Ferreira, que é dirigente nacional do Movimento Sem Terra e é integrante da Cúpula dos Povos. Seja bem-vinda, Ayala. Olá, Edilene. E a todos aqueles e aquelas ouvintes do programa Visita na CBN, né? Na nossa querida aí Manaus, estado do Amazonas. Receba desde Belém do Pará, no calor de Belém do Pará, um forte abraço a todo o povo manaura, né? Então, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Ayala, que a gente diz assim, é quente, quente, quente. O amazonense, ele nunca fala só uma vez, porque é tão quente que ele diz é quente, quente, quente. Nossa terra, né? Nossa região realmente é quente. É isso, faz parte da dinâmica de ser amazônida, né? Ainda bem que nós temos muitos rios, grandes rios, para poder refrescar desse calor
de quem está bem ali rente da linha do Equador, né? Verdade. Mas conta pra gente, Ayala, o que que é, na sua visão, uma pessoa que é militante, é uma mulher que dirige movimentos, né? Conta pra gente o que que é a cúpula dos povos, o que que vocês, nessa caminhada, né? Qual é o manifesto de vocês aí diante dessa grande organização da COP30? Então, Edilene, só para dizer para vocês que nós, a COP30, nós tivemos notícias em agosto de 2023, ou seja, há mais de 2 anos, ainda no âmbito dos diálogos amazônicos que aconteceram aqui em Belém do Pará, nós mobilizamos, né, um conjunto de organizações do campo e das cidades, sobretudo os setores populares do campo e das cidades, para discutir como nós, né, brasileiros e brasileiras dos movimentos populares, poderíamos, né, aproveitar esse ensejo da construção da COP30 para construir processos de caráter popular, processos autônomos que pudesse, como a gente mencionava naquele período em 2023, ser o nosso espaço, né, ser os nossos processos, a nossa cara, e que pudesse expressar o que nós chamamos das reflexões desde as comunidades populares, o que seriam as soluções diante desse cenário que é de crise do sistema capitalista, de crise ambiental, né, e que se expressa muito por esse cenário do aquecimento global, e mais do que isso, né, isso que nós temos vivido nas cidades e no campo do nosso país. Então, a região norte, com as secas extensas, a região sul, com as chuvas, que fez com que dezenas de milhares de famílias perdessem seus lares, suas produções. Enfim, são ventos que derrubam casas, né? Até tornados agora, né? Até tornados, coisa que era impensável, assim, impensável no nosso país. Brasil, uhum. No Brasil, né? Essa expansão do que a gente chama da desertificação, que é uma tônica que está aparecendo em muitos estados da região nordeste do nosso país, enfim. É a expressão concreta desse cenário de crise. Então, a cúpula, né, esse espaço, é esse esforço da gente aglutinar todos esses setores populares que mais sofrem os impactos e dos efeitos das mudanças climáticas, para a gente formular e reafirmar que as soluções, as verdadeiras soluções, elas partem das nossas dinâmicas, dos nossos territórios, e de reafirmar bandeiras que movimentam os nossos movimentos, né, que conduzem os nossos movimentos, da demarcação da terra indígena, da titulação de terra quilombola, da reforma agrária, né, democratização do acesso à terra, do reconhecimento de práticas extrativistas como parte de uma nova forma de se relacionar com a natureza, né, o reconhecimento de quem vive nas cidades tem direito a moradias dignas, seguras, diante desse cenário de mudança de clima. Enfim, como a gente trata essas bandeiras que historicamente nos moveram como parte do apontamento das soluções diante desse cenário de crise, de crise ambiental. E, claro, né, essa oportunidade, já que estavam vários chefes de estados e chefes de estado convocados pelo sistema ONU, né, porque a COP é isso, é a Conferência das Partes, organizada pelo sistema ONU, em que os países do mundo inteiro que são signatários do sistema ONU vêm participar desse evento, que é o principal evento sobre o debate climático hoje na nossa atualidade, né? Exatamente. Então, a gente aproveitar esse contexto de vários governos, né, Edilene, e dizer, olha, nós temos demandas, nós temos necessidades, e toca a vocês, os representantes das sociedades eleitos em processos eleitorais, dar conta dessas demandas que nós apresentamos, né? Infelizmente, há quem negue, né? E nem veio, né? Há quem negue, né? É isso, a expansão de uma força conservadora tem negado, né, como a gente chama, o negacionismo ambiental, né, para dizer que isso é conversa fiada e de que as mudanças de clima não são, o aquecimento não é verdade, né? Como se os efeitos que eu mencionei para vocês, que a gente sente no dia a dia, não fosse resultado dessa forma, né, de organização e de exploração da natureza de forma intensiva e expansiva, que é essa nova tônica. Então, nós tivemos aqui, né? Ayala, sim, pode falar. Eu até te peço desculpa, como a gente está distante, talvez a gente se atropele um pouquinho, mas o que importa é que a gente está na mesma sintonia, né?
A gente está aqui na mesma sintonia. Eu fiquei, vou dizer, entusiasmada, por que não, e surpresa, quando eu li as notícias de que somente de barco foram 20 embarcações numa barqueata, é isso? Quantas pessoas estão no Pará hoje? Belém tá um caldeirão. Tu precisa ver aqui de gente do mundo inteiro que estão no espaço oficial, mas que também Eu digo estão da cúpula, né? nos espaços alternativos em torno de Belém, né? E dentre esses, a Cúpula dos Povos. São quase 10 mil pessoas que estão aqui. Né? E tem dias que de 15 mil nas atividades que estão inscritas, inclusive, né? E que tem aparecido aí. A barqueata é a abertura, né? Foi a abertura da nossa programação. São 200 embarcações, viu? Chega a quase 5 mil pessoas descendo pelas ruas. Deu para aportar todo mundo, gente? Deu. Assim, de 5 mil pessoas navegando pelos rios da Amazônia, porque, como diz a canção, né? Esse rio é minha rua, né? E é a forma da gente ser visto e ouvido, né? E foi muito assim, como falar, cumpriu as nossas expectativas. Acho que é importante reafirmar isso. Que bom. A cúpula encerra amanhã, no dia 16, mas qual a mensagem vocês deixam? Porque eu vi que não é, de fato, a primeira vez que vocês se manifestam, já estiveram em Brasília, em Dubai, e agora estão no Pará. Mas qual é a mensagem que vocês deixam nesta COP30? De que a COP30, sendo na Amazônia e no Pará, nós conseguimos mobilizar dezenas, centenas de trabalhadores e trabalhadoras e se configura a maior participação popular na história das COPs. Então, acho que essa é a mensagem. Que pessoas se envolveram em processos de formação, em mobilização como a barqueata, mas também em marcha, né, nessa ideia de chamar a atenção do mundo de que a solução, as verdadeiras soluções diante da crise ambiental passa pelas comunidades, pelos territórios, pelas práticas inúmeras e diversas que acontece nos nossos territórios, né? E eu acho que a Amazônia é a melhor expressão concreta dessa diversidade de práticas que representa o que seria esse novo e necessário diante do cenário. Então, penso que cumprimos o nosso papel em ser essa voz potente, em ser essa voz organizada diante de um cenário tão complexo como nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Ayala, eu quero te agradecer, eu quero agradecer a toda a organização. Eu cheguei a falar com várias pessoas e a gente tinha que articular e tinha que ser você, né? Acho que foram umas 3 pessoas que a gente estava articulando essa entrevista, porque são muitas atividades simultaneamente. Mas eu quero agradecer a você, a todos os movimentos, desejar sucesso e parabéns por fazer valer realmente essa voz da democracia, essa voz dos povos, das comunidades, a voz, e por que não dizer, das minorias que se representaram muito bem aí, enquanto até a maioria, por que não dizer, foram muitas pessoas. E dizer que o nosso espaço está sempre aqui aberto quando se tratar de assuntos como esse, que eu penso que é isso mesmo, nós precisamos nos unir para pensar no futuro melhor para o nosso país. Isso mesmo, muito obrigado mais uma vez e receba, desde os povos do mundo inteiro, porque nós estamos no mundo inteiro aqui, um forte abraço a você, a toda a sua equipe e aos ouvintes, né, do Visita na CBN. Muito obrigada, Edilene. Obrigada. A gente segue por aqui, vamos para o intervalo rapidinho, porque depois de conversar com a Ayala, que está aí representando o Movimento dos Povos, ela, que é a Ayala Ferreira, que é dirigente nacional do Movimento Sem Terra e integrante da Cúpula dos Povos, a gente vai conversar com 2 jovens indígenas ativistas que estão representando o Amazonas também na COP30 com o apoio do Unicef. Daqui a pouco a gente volta e você vai saber mais sobre isso. A gente volta já. Visita na CBN.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Visite o site e leia os blogs dos âncoras e comentaristas da CBN. A polêmica na política e na economia. O debate dos problemas urbanos. A abordagem inteligente do esporte no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br. Leia e participe dos blogs dos âncoras e comentaristas da CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus 101,5 FM. Manacapuru 96,3 FM. Belém 102,3 FM. Rio Branco 98,1 FM. E Macapá 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Visite o site e leia os blogs dos âncoras e comentaristas da CBN. A polêmica na política e na economia. O debate dos problemas urbanos. A abordagem inteligente do esporte no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br. Leia e participe dos blogs dos âncoras e comentaristas da CBN. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. Visita na CBN. Oi, gente, voltando neste feriadão, 15 de novembro, proclamação da República. E nesse astral, a gente está aqui no Visita, a gente está sempre falando de cultura, entretenimento. Hoje a gente está falando de um assunto bem sério, mas com todo o alto astral que merece. Que a gente está comemorando que os nossos povos, nossos movimentos também estão presentes na COP30 no Pará, estão se fazendo ouvir. E a gente tem que comemorar que temos duas jovens indígenas da etnia Omágua Cambeba, que é a Isabelle e a Tainara, que estão nos representando e estão presentes no Pará, a convite da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é o UNICEF. E a gente fica super feliz, comemora, porque isso é muito importante. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, Edilene. É um grande prazer estar aqui com vocês. Nós estamos aqui falando diretamente de Belém do Pará, eu e Isabelle. Nós estamos aqui ainda na COP, né? Então, assim, é um prazer a gente poder falar sobre isso para os nossos amazonenses, como que está sendo a nossa participação aqui. Hoje é o nosso último dia aqui, mas ainda assim é importante a gente ressaltar todas as nossas agendas e atividades que a gente teve que passar para o nosso povo. Uhum. Meninas, eu quero até interromper rapidinho para dizer que eu falei da Unesco, mas, na verdade, vocês foram convidadas da Unicef. Eu falei por extenso o nome de um e a sigla do outro, mas
O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Corrigido, hein? Corrigido, gente. Unicef. Agora, vamos falar como é que foi a participação de vocês? Como é que vocês chegaram até aí? Então, a minha indicação ela veio através do Instituto IASU, o Instituto Amazônia Sul, que trabalha também com a Amazônia brasileira, incluindo os estados como o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima. E eu fiz parte de uma rede de comunicação deles, a Rede Comunicação, e isso foi uma porta aberta com o Unicef, né, que essa rede ela foi parceria com o Unicef, e eles acabaram que me indicaram para participar do evento aqui, a convite do Unicef também. Então, acho que acredito que eles levaram em consideração toda a nossa trajetória enquanto jovens indígenas, enquanto ativistas em defesa do meio ambiente pelos nossos povos, porque muito se fala sobre a crise climática e tudo mais, muitas das vezes discutidas e tomadas decisões sobre essa situação pelas as pessoas e os homens de gravatas, e o Unicef ele visou muito trazer os jovens que sentem esse impacto na pele. Então, a nossa vinda até aqui, a minha vinda até aqui, ela vem disso, né, desse ativismo em defesa dos povos que de fato sentem isso na pele. Eu quero dizer, Oi, Isabelle Cambeba, que você é conselheira da Rede de Mulheres Indígenas Maquiraíta, secretária executiva da União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes e assessora indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes. E só tem 19 anos, né, menina? Então, muito desde pequena, acaba que, como a gente tem ressaltado durante essas atividades da COP, quando se nasce indígena, a gente cresce já trabalhando o nosso ativismo em defesa do meio ambiente e tentando o tempo todo validar a nossa existência. Então, eu sempre muito engajada no movimento indígena e cada vez que eu participava, iam me abrindo portas. Então, hoje, eu estou incluída em todos esses espaços com muito orgulho, representando o meu povo. E é bom falar que Tainara Cambeba, que já esteve com a gente falando de um projeto lindo chamado Vivências Cambeba, tem 21 anos e ela é integrante da Rede de Comunicadores Jovens também, né, da Maquiraíta, jovem ativista do Unicef desde 2023, que já é veterana em COP, porque já participou no Egito da COP 27 e atua constantemente aí na defesa da Amazônia, no combate ao desmatamento, entre outras coisas, né? Como é que você chegou aí? Acho que tá a dica, né? Você é jovem ativista do Unicef, né, Tainara? Isso, eu vim através do Unicef Brasil para estar nesses espaços, né? E também representar a juventude indígena junto com a Isabelle. Então, esse momento aqui na COP, ele é um momento também muito de reflexão que a gente está trazendo, né? Enquanto jovens da comunidade, que traz também essa vivência das pessoas que estão ali constantemente na luta, né? A nossa defesa é para as crianças indígenas, para os adolescentes indígenas. E hoje a gente vê que a luta ela é muito grande quando a gente fala de desmatamento, quando a gente fala da Amazônia de pé. A gente, jovem, está incluído nisso, né? A gente que está ali no território, vivenciando tudo isso, que sofremos esses grandes impactos. Então, foi através do Unicef que cheguei aqui também para trazer a voz do meu povo, das minhas lideranças que ficaram na minha comunidade. É interessante a gente falar que o Unicef levou algumas pautas, né? Que é a ampliação da educação climática nas escolas, garantias de proteção social para famílias afetadas por desastres ambientais, a promoção da participação efetiva de crianças, adolescentes e jovens nas decisões políticas e a garantia de recursos para adaptação climática em setores essenciais como saúde, saneamento e educação. Esse é do Unicef, mas qual foi a mensagem que você deixou nesta COP, Isabelle?
Então, eu acredito que a mensagem, ela vem de que todo esse período daqui para trás, ele foi discutido e decidido por pessoas mais velhas, por homens de gravata. E a gente viu que não gerou um bom resultado para nossas crianças e adolescentes e jovens hoje. Então, acho que acredito que a importância da minha participação aqui é mostrar que é preciso as falas, é preciso a decisão de um jovem ser levada em consideração, a pauta de uma criança ser levada em consideração para que ele faça parte da discussão e da tomada de decisão do que vai ser feito com o futuro dele. Porque quando a gente coloca, amanhã vamos cortar uma árvore, será que o fruto dessa árvore não ia alimentar essa criança, esse jovem, esse adolescente? Então é sobre discutir e tomar decisão do futuro com quem vai viver esse futuro. Certo. E, Tainara, o que fica para a sua vida desta segunda COP que você participa, mas considerando que é a sua segunda, que é a COP segunda, mas feita na sua região, na Amazônia? Mesmo a COP sendo sediada aqui no Amazonas, né, na Amazônia, é muito importante a gente ressaltar que mesmo a gente estando nesse espaço, a gente é pouco ouvido, né? Então, em relação a nós, povos indígenas, a gente está sofrendo muito ataque, garimpeiros, madeireiros. Então, a gente está em defesa disso. Eu acho que o que vai ficar mais assim para mim é também levar tudo o que está acontecendo de forma explicativa para minha comunidade, né? Que não é apenas uma conferência linda, existe discussões, existe também muita luta para a gente estar aqui hoje, né? Então está sendo uma experiência muito gratificante de estar aqui na COP. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, desejar muito sucesso nesse desfecho, né, nesse fim da participação de vocês e dizer que eu quero encontrar com vocês em breve para vocês me contarem as novidades do que vem pela frente, viu? Tá bom, muito obrigada, Edilene. Vamos nos ver sim. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Gente, eu conversei com Isabelle Cambeba e Tainara Cambeba, que são as duas jovens indígenas que estão nos representando os nossos povos indígenas do Amazonas, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, conhecida fortemente e popularmente como COP30, que segue até o dia 21 de novembro, lá em Belém do Pará, capital do Brasil, a capital da COP. E eu quero dizer, para encerrar, que neste contexto do que a gente ouviu aqui, a presença dessas duas jovens indígenas amazonenses, como Tainara e Isabelle, ganha ainda mais relevância, porque elas não são apenas participantes da COP ou de uma conferência, mais do que anfitriãs simbólicas da Amazônia, elas representam, acima de tudo, os verdadeiros guardiões da floresta. Suas vozes trazem legitimidade, urgência e autenticidade ao combate sobre tudo que a gente tem acompanhado e a preservação das nossas florestas e do futuro da Amazônia, que é tão importante para o mundo. E é assim, Charles Costa, que a gente encerra o Visita na CBN deste 15 de novembro. Visita na CBN que teve a operação de áudio de Charles Fernandes, gerência executiva... Charles, para tudo. Charles Costa. De Charles Costa, a gerência executiva de Daniele Pires e coordenação geral de jornalismo de Paulo Fernandes. E a gente volta, te deixando por dentro de tudo que está rolando lá na COP30 em Belém do Pará. Um ótimo sábado e vamos curtir esse feriado, Charles. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Visita na CBN. Com Edilene Mafra.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.